Então, uma boa noite oficial, né, para os presentes e também para todos aqueles que se encontram em seus lares e que nos assistem agora ou mais tarde, durante a gravação, a divulgação da gravação, né? Então, um ano de 2026 abençoado, que possamos nos encontrar em 2026, que possamos compreender melhor os propósitos divinos e não agir contra eles. E com isso em mente, vamos elevar os nossos pensamentos, buscando projetá-los para vincularmos-nos às correntes vibratórias que, partindo do coração de Jesus, nos envolve nesse momento, nas dúlcidas irradiações do amor do querido amigo. Amigo Jesus, iniciamos louvando o vosso nome, os vossos ensinamentos e os vossos exemplos, para em seguida vos manifestar da nossa gratidão por tudo quanto o vosso coração generoso nos tem concedido. Muito obrigado, Senhor, por toda a proteção que recebemos nessas 2 semanas que estivemos ausente desses nossos contatos semanais, na nossa reunião doutrinária pública. Que o vosso amor, Senhor, possa abençoar a todos nós, abençoar o nosso propósito de encontrar nas lições que aqui são compartilhadas conosco, encontrar ali a motivação, a coragem, os instrumentos necessários para seguirmos adiante no processo de transformação moral. Abençoa, Senhor Jesus, os benfeitores generosos e fraternos que em vosso nome nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos socorrem e em vosso nome protegem a todos nós. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa querida Tatiana, que traz consigo hoje a responsabilidade de compartilhar conosco as suas reflexões em torno do tema da noite. Abençoa-nos a todos, Senhor Jesus, que assim seja. Boa noite a todos, boa noite, feliz ano novo para todo mundo. Nós vamos continuar o estudo do livro Fonte Viva e hoje o tema é Olhai. Deixa eu abrir que eu esqueci de abrir. E ele começa com um versículo que diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Esse versículo ele está em Marcos, no capítulo 13. E ele relata uma passagem em que Jesus, passando com os discípulos em frente ao templo, ele diz para os discípulos: vês esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra. E aí então os discípulos questionam Jesus de quando isso iria acontecer, se haveria algum sinal, se haveria alguma coisa que avisasse a eles quando isso iria acontecer. Jesus então relata o que iria acontecer nesse período. Então ele fala que viriam muitas pessoas falando em seu nome e que as pessoas acreditariam nessas pessoas, mas que seriam falsos profetas, que haveria guerra, rumores de guerra, mas que não era para se perturbarem, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações, e essas coisas seriam
o princípio das dores. Então, Jesus dá uma mensagem apocalíptica, né, do fim dos tempos, vamos pensar assim, relatando o que iria acontecer. E aí ele relata vários acontecimentos, ele vai trazendo várias informações para os discípulos, né? E aí ele diz que no final de tudo, verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, de extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas quando será esse dia, ninguém sabe, somente Deus. E aí é nesse momento que ele fala esse versículo que o Emmanuel traz para nós, que é: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será esse tempo. Se a gente parar para analisar essa colocação, eu acho que além de pensarmos, né, nesse momento apocalíptico, que na verdade não será a destruição de tudo, como ele diz, não será o final, será só um momento de muita dificuldade, de muita dor, que é por isso que a gente não deve se desesperar, mas que nós vamos passar por tudo isso, a gente também tem que fazer uma comparação com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. Por quê? Nós temos que estar constantemente olhando, vigiando e orando, porque nós não sabemos também quando seremos chamados para o retorno à pátria espiritual. E quando nós somos chamados, estaremos preparados? Ou nós vamos ser recolhidos naquele momento de invigilância, que a gente não tomou conta dos nossos pensamentos e a gente, de repente, vai ser chamado nesse momento? Isso é só para a gente fazer uma meditação, porque a gente vai abordar de uma outra forma esse tema, mas a hora que eu estava fazendo a reflexão, me veio esse pensamento que nós temos que pensar dessa forma, que nós podemos ser chamados a qualquer momento. Nós não sabemos. E a gente observa isso na vida à nossa volta, né? Quantas pessoas que, essa semana mesmo, teve o falecimento de uma colega da nossa hidroginástica, da minha hidroginástica, estava bem, não tinha absolutamente nada. De repente, infartou e desencarnou, né? E será que ela estava preparada, né? Será que ou ela estava invigilante? Como estava, né, o pensamento? Então, acho que é um alerta para nós também nesse sentido. Aí, é claro que eu sempre coloco na IA do Google para a gente poder ver o que o Google explica sobre a passagem. E aí, o que a IA do Google disse? Que essa frase é um chamado de Jesus para os seus discípulos e, por extensão, a todos os fiéis, porque ele fala para os discípulos, mas está falando para todos nós também, né? Para estarem sempre alertas, atentos e em oração, pois o momento da vinda do Senhor, ou o fim dos tempos, é desconhecido por todos, exceto para o Pai, exigindo prontidão e vigilância constante. E aí o Emmanuel pega, então, o olhai e faz um alerta no texto de hoje, falando sobre o olhar. E ele diz assim: referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Observar tudo o que acontece ao nosso redor. Depois, então, conseguimos vigiar e orar. A colocação é o seguinte: como nós podemos vigiar alguma coisa que nós não conhecemos ou não sabemos do que se trata? Então, eu primeiro preciso olhar para identificar as minhas falhas, identificar os meus erros, identificar os comportamentos que não são adequados. A hora que eu identifiquei esses comportamentos, aí eu consigo vigiar para que eles não ocorram. Ou, se ocorrerem, eu conseguir corrigir ou, pelo menos, amenizar aquilo que eventualmente eu fiz e identificar que eu pratiquei o erro. A Joana mesmo diz que esse é um dos primeiros passos. O primeiro passo é você identificar as falhas. E depois, com o tempo,
você ir se vigiando, e é claro que vão acontecer momentos em que você vai continuar cometendo os mesmos erros, mas a partir do momento que você já identificou a falha, você vai naturalmente, quando errar, você vai falar, meu Deus, errei, eu não podia ter feito isso. Por quê? Porque você já identificou que ela acontece. Então, quando você fizer errado, você vai receber o alerta mental. Vai continuar errando? Vai. E aí, você vai exercitando mentalmente até o momento em que você não erre mais, porque você já vai ter introjetado isso dentro do seu interior, né? E aí o Emmanuel continua dizendo o seguinte: discernir é a primeira preocupação da sentinela. Olhai o trabalho de cada dia. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Quer dizer, prestar atenção no que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, as pessoas que estão à nossa volta, qual tem sido o nosso comportamento, será que não tem nada que a gente precisa melhorar? Na questão dos 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é: um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a melhor forma de nós evoluirmos, de nós nos melhorarmos, é nos conhecendo. E Santo Agostinho, no mesmo Livro dos Espíritos, acrescenta que conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Como nós conseguimos nos conhecer? Porque a gente é sempre muito bonzinho com a gente mesmo, né? A gente acha que está tudo ótimo. Ah, não! A gente dá desculpa para os nossos erros, para as nossas falhas, né? E ele, então, nos convida a uma reflexão diária. E aí ele dá o testemunho do que ele fazia. Então, ele diz: eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar em algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Somente nos questionando é que nós conseguimos efetivamente nos despertar. Então, o que Santo Agostinho chega? A hora que chegar de noite, na cama, deitou, analisa seu dia. Olha o que você fez, o que você deixou de fazer, com quem que você conversou. Será que você não falou nada que não devia para alguém? Será que você fez o bem que deveria ter sido feito? Quando solicitaram o seu concurso para alguma ação, você fez o que tinha que fazer? Analisar o seu dia, para que você vá identificando essas situações. E aí ele continua: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. É a partir desse conhecimento que nós vamos estagiar, né, ou avançar no nosso progresso como criaturas e como seres humanos, né? E ele, então, diz também o seguinte, que muitas vezes ficamos dando desculpa para os nossos erros. Não somos sinceros com a própria consciência. Está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Quer dizer, é isso que faz com que a gente se desculpe? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. E assim por diante. A gente vai desculpando os nossos erros, né? E aí, então, ele dá uma dica que eu achei, assim, maravilhosa. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, quer dizer, será que eu fiz bem ou não aquilo? E faça uma inquisição, né, com você mesmo, né? Como qualificarias aquela ação se praticada por outra pessoa? Vamos imaginar, e aí é um exercíciozinho, que a gente, bom, eu não sei se essa ação foi boa ou se foi ruim, se eu agi bem ou se eu agi mal.
Então, tudo bem. Então, eu vou pegar aquela pessoa que eu estou sempre criticando, porque a gente sempre tem uma pessoa que a gente acha que está sempre fazendo tudo errado. Pega aquela pessoa, pega aquela ação que você fez e imagina aquela pessoa praticando aquela ação. E vê qual seria o seu julgamento. Sensacional, né? Eu achei maravilhosa essa forma. Porque você vai olhar o que o outro faria. Será que o que o outro faria, se ele fizesse da forma como eu fiz, está correto? Então, é se colocar no lugar do outro de uma forma invertida, né? Fazendo com que, imaginando que a pessoa estivesse fazendo aquilo que você está fazendo. Eu nunca me coloquei dessa forma, eu achei sensacional essa colocação. E aí Santo Agostinho também nos diz o seguinte: nunca estamos sós, que todas as noites, ao fim do dia, a pessoa que pensar sobre as suas ações, analisando sobre o bem e o mal que praticou, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Por vezes, nós negligenciamos esse comportamento. A gente deita na cama, está cansado, vira para o lado e dorme, não faz, às vezes, nenhuma prece. Quanto mais avaliar se o seu dia foi um dia proveitoso ou não. Mas essa é uma ação de extrema importância. E é um momento em que a gente faz essa reflexão. E se pedirmos para a espiritualidade para nos amparar, a gente nunca está sozinho. Eles vão nos ajudar, intuindo, para que nós possamos compreender se as ações que praticamos foram adequadas ou não. Se nós fizemos o bem ou se fizemos o mal, ou onde nós erramos durante o nosso dia, né? Sêneca, filósofo, orador e escritor romano, contemporâneo do Cristo, advertia que não existe vento favorável para aquele que não sabe onde deseja ir. Quer dizer, não adianta ter um vento bom se você não sabe para onde vai. Então, identificar os nossos erros é justamente criar uma direção para o nosso aprendizado. É nós conseguirmos identificar que caminho que a gente tem que seguir. E aí, então, o vento vai fazer a função dele, senão ele não vai fazer a função que precisa. Olhar em sentido profundo é examinar, é ponderar, é refletir. E Emmanuel, então, conclui nos convidando: detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a viajar e orar com proveito. Quer dizer, enquanto não refletirmos sobre tudo, e é interessante que ele fala, né? Os seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios profundos. Quer dizer, cada minuto da nossa existência são minutos de aprendizado. São minutos onde a gente pode realmente acrescentar muita coisa. Quando eu li esse texto, me veio à mente um seminário que o Divaldo fez sobre os níveis de consciência. Assim, eu falei, imediatamente me trouxe à mente esse seminário. E, na época, o Divaldo ele falou de quatro níveis de consciência, né? A consciência de sono, sem sonhos, que é a consciência primária, que ela é ainda de sensações, de instintos, né? Ela é baseada no primarismo, não existe ponderação, não existe pensamento, não existe, vai só agindo para a sobrevivência. Então, essa é a consciência de sono sem sonhos. A evolução dela, ninguém permanece muito tempo, né? Naturalmente, nós vamos passar para a segunda fase, que é o segundo tipo de consciência, mas ela está presente em todas as criaturas no início do nosso processo evolutivo. Então, a nossa primeira consciência é essa, é uma consciência sem sonhos. A gente não sabe nada, a gente só quer sobreviver. É isso que vem à nossa mente, né? A segunda consciência é a consciência de sono desperta. É quando nós já
começamos a identificar alguma coisa. O indivíduo começa a analisar, começa a sentir e decidir com a razão iluminada pelo coração, buscando o bem, a verdade e o amor. A transição ocorre através de um despertar, onde a pessoa percebe que nem tudo o que pode fazer, deve fazer, ponderando as suas atitudes. E é justamente nesse momento que entra o olhar que Jesus coloca para nós e que Emmanuel nos traz, né? É o momento em que nós começamos a despertar. E para despertar é necessário que eu comece a fazer essas análises. Então eu entro nessa fase do sono, da consciência de sono desperta, né? ou lúcida. O terceiro estágio de consciência é a consciência de si mesmo, do autoconhecimento. É o reconhecimento da identidade, a origem, o destino como espírito imortal, assumindo responsabilidade pelas escolhas e buscando o sentido da vida. É o terceiro estágio de consciência e o foco está no desenvolvimento do livre-arbítrio e do autoconhecimento para a transformação pessoal e superação do medo. Então, e aí, o quarto e último nível de consciência é a consciência cósmica, que é o estado final de evolução. Plena comunhão com a consciência criadora, superação do ego e identificação com o Cristo que vive em cada um de nós, como nos ensinou Paulo, né? Exemplos desse estado de consciência são Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse. São exemplos de seres que atingiram ou estão nesse estágio. Esses níveis de consciência nos apontam, né, que a evolução da criatura e esse nível de consciência ela é constante, que é aquilo que a gente aprende dentro do Espiritismo. Nós estamos em evolução constante. Começamos no primarismo ainda, na consciência que dorme, né? E aí, aos poucos, nós vamos despertando e vamos atingindo os novos estágios, né? Enfim, nós precisamos aprender a olhar, despertando a nossa consciência para as nossas imperfeições, com vistas a nos corrigirmos e não cometermos os mesmos erros que a gente cometeu anteriormente. Então, o olhar que Emmanuel coloca para nós, que Jesus nos trouxe, é justamente esse olhar para si mesmo. Olhar para o seu eu interior, se autoanalisar, para ter subsídios para começar esse trabalho de despertar da consciência. Porque senão nós continuamos estagiando no mesmo local onde nós estamos. Vamos parar a nossa evolução? Não, cada um vai evoluir ao seu tempo. Chega um momento em que você começa a despertar, né? Mas essa evolução ela é constante e contínua. Só então, né, nós teremos condições de vigiar, tá? Que nós teremos condições de praticarmos o erro ou não praticarmos o erro porque estamos vigiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, para que a gente não erre novamente. E a oração serve para nos fortalecer neste momento. Então, a gente vigia o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso comportamento e ora, pedindo para que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar nesses momentos. Porque é difícil. Nós, como criaturas humanas e ainda dentro da materialidade da vida, a gente erra muito, a gente falha muito. A oração, então, serve para nos fortalecer nesse vigiar. Então, a gente olha, vigia, né, e ora. Então, é vigiar e orar, tá? Então, finalmente, orar para que possamos receber a ajuda devida nas nossas ações. Nos colocarmos com humildade, com gratidão, cientes de que não estamos sós e que a espiritualidade amiga vai nos ajudar em tudo aquilo que nós necessitarmos, desde que a gente esteja realmente
munidos de vontade de mudar, né? Munidos de vontade de alterar um comportamento que a gente está trazendo aí ao longo de todo esse período. Era isso que eu tinha para falar para vocês e vamos à nossa prece. Vamos agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga por nos acompanhar na nossa jornada, por estar junto conosco, nos inspirando, nos auxiliando, nos ajudando nesses momentos de autoanálise para aprendermos a controlar os nossos impulsos, ainda baseados nos instintos da nossa alma. Vamos pedir que nos envolva com muita luz, com muito amor, que possamos a cada dia ir nos melhorando, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que ao deitarmos na nossa cama, possamos fazer a devida reflexão do dia que tivemos. Possamos analisar os nossos atos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, para nos tornarmos cada dia melhores. Vamos aproveitar toda a energia do ambiente, a paz e a harmonia que se formou aqui, para levarmos as boas energias aos nossos lares, às nossas famílias, nossos amigos, a todos aqueles que deixaram o nome na caixinha de vibrações, que estão passando por problemas físicos ou existenciais, que eles possam receber as nossas energias de amor, de paz e de cura. Que eles possam ser envolvidos por essa luz de amor e possam receber as nossas boas vibrações. Vamos envolver especialmente essa casa que nos abriga, todos os seus trabalhadores do plano físico e do plano espiritual. Que Jesus envolva a cada um, derramando suas bênçãos e o seu infinito amor, para que possamos, numa jornada também de aprendizado e de evolução, levarmos esse amor e esses ensinamentos por onde estivermos, por onde passarmos. Que possamos nos transformar em instrumentos, como nos ensinou Francisco de Assis, instrumentos de amor e de luz. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de servir e no propósito de aprender. Permita que estejamos aqui na próxima semana e nos envolva com a tua luz e com o teu amor. Que assim seja, graças a Deus.